Bom, hoje o Senhor pediu para eu falar sobre futuro. Será que alguém aqui nessa sala hoje pensa, se preocupa, se interessa pelo seu futuro? Hã? Como que você se relaciona com o seu futuro? Por uma definição simples de um dicionário, futuro é um conjunto de acontecimentos que está por vir. Na dimensão humana, nós dividimos o tempo em passado, presente e futuro. Eu comecei a estudar um pouco sobre isso a partir de quando o Senhor me falou sobre essa palavra, há umas 3 semanas atrás. E eu até te encorajo a ler um pouco sobre isso. Eu fui ver os estudos da física sobre o tempo. E eu confesso que quase fiquei doido. Porque, segundo a ciência, o futuro, o passado e o presente se fundem. Isso é uma coisa muito louca, mas não vou nem entrar nisso. Mas se você parar um segundo para pensar, que nesse exato momento, 12:20, em outro lugar da terra, já é o futuro, já é segunda-feira. Isso bagunça um pouco a cabeça da gente. Mas está acontecendo nesse exato momento, mas já é um dia depois. E na dimensão dos céus, isso não é diferente. O nosso Deus coloca o passado, o presente e o futuro sobre uma mesa. Tudo sobre a mesma mesa. E Ele contempla o passado, o presente e o futuro ao mesmo tempo. Difícil entender isso. O autor de Hebreus, capítulo 13, versículo 8, diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele não muda. E os planos dele também não mudam. E aquilo que ele planejou para a nossa vida já está pronto. Nós só não estamos ainda nesse tempo, nesse lugar. Mas vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Agora, o tempo que a gente vai demorar para chegar lá, não depende dele, depende de nós. Vamos orar. Papai, glorificamos o teu nome, Senhor, para aquilo que o Senhor tem preparado para nós nessa manhã. Eu te peço que o Senhor abra a nossa mente, para que a gente consiga entender a profundidade daquilo que o Senhor quer falar conosco. Que tudo que seja dito aqui seja a pura expressão do teu coração, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. 2 Pedro 3:8 descreve a majestade e a grandiosidade atemporal de Deus. Atemporal. Fora do nosso tempo. Não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Eu me lembro todos os dias que
Há um tempo atrás, eu falava para o Senhor: Senhor, mas eu já estou velho para isso. Eu deveria ter começado há muito tempo atrás, quando eu sabia que deveria ter começado. E Ele me disse: que bom que você tem essa compreensão, mas eu sou o Deus que faço você viver 10 anos em um dia. Sempre há tempo para que o meu propósito se cumpra na sua vida. A gente relaciona o futuro com promessas. Eu acredito que todos ou muitos aqui nessa sala têm promessas de Deus, em algum dia receberam uma promessa de Deus. Mas se você não recebeu, você vai receber agora. O futuro tem a ver com promessas. E Deus tem um futuro para você. Um futuro grandioso para você. Um futuro grandioso para você. Por que que eu sei disso? Porque eu sei quem Ele é. Ele não é um Deus simplesmente forte. Ele não é um Deus simplesmente poderoso. Ele não é um Deus simplesmente de amor. Ele é tudo isso e muito mais do que isso. Ele é surpreendente. Quando você pensa que você entendeu, Ele vem com coisas novas. Ele gosta de sacudir os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. E Ele faz isso constantemente, mostrando quem Ele é, e o que Ele pode e o que Ele quer fazer em nosso favor. Isaías 43, versículo 19. Eis que faço uma coisa nova, agora mesmo. Presta atenção nisso. Isso não é uma historinha. Isso não é uma frase de uma música que você ouve aí no seu rádio. Isso aqui é a palavra do próprio Deus para você nessa manhã aqui. Se você crê. Se você não crê, que bonito isso. Tchau, pastor. E a sua vida vai continuar do mesmo jeito. E você reclamando, por que que Deus não fez? Por que que Deus ainda não te entregou? Porque talvez você nunca tenha prestado atenção num versículo desse, com a profundidade que isso tem. Seja profundo com Deus, para que você entenda a profundidade dele. Eis que faço uma coisa nova, agora mesmo ela está saindo à luz. Será que vocês não o percebem? Eis que porei um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. É isso que o Senhor está falando. Essa é a maior promessa. Talvez, pastor, mas a minha vida está maravilhosa, está show, está tudo incrível, vivo num oásis. Maravilha. Essa palavra não serve para você. Mas se você sente que algumas coisas não vão indo bem, se você sente que às vezes você acha que as gramas estão secando ao seu redor, que as árvores estão ficando secas.
Se você é essa pessoa, eu vou ler de novo para você. Eis que faço uma coisa nova, agora mesmo ela está saindo à luz. Será que vocês não percebem? Eis que porei um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. É isso que ele pensa ao seu respeito. Jeremias 29. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu vos ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão, quando me buscarem de todo o coração. Serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Pastor, de novo essa palavra? Sim, isso é sobre escolhas. Presta atenção numa coisa. É uma dica que eu te dou. Construa lugares de descanso para você na palavra de Deus. Eu aprendi isso. E quando as coisas estão difíceis, eu procuro na palavra de Deus por aqueles lugares de descanso, por aquelas palavras, por aqueles versículos que o Senhor me deu um dia, e eu conservo aquilo, e quando eu leio aquilo novamente, meu coração se enche de fé e esperança. Depende da forma como você se relaciona com a Bíblia. Ela pode ser um bom livro, um ótimo livro, um livro maravilhoso. Ou ela pode ser o seu refúgio. Ou ela pode ser o seu lugar de permanente conexão com os céus. Tudo é sobre as nossas escolhas. Essa palavra, essa promessa de Isaías 43, ela estabelece uma condição. Eu não sei se você percebeu. Quando você perde a perspectiva do futuro, tudo fica difícil, mais difícil ainda. Eu lembro quando nós enfrentamos um momento mais difícil das nossas vidas como família, eu experimentei isso. Eu perdi a perspectiva de futuro. Para mim não tinha futuro. Eu não conseguia pensar no futuro. As coisas estavam tão difíceis, que eu não conseguia pensar no dia seguinte. Quanto mais na semana seguinte, no mês, no ano seguinte. Para mim, a vida era ali. E se eu tivesse muita sorte, eu teria mais um dia, mais 2 dias. Mas o Senhor começou a me falar sobre enxergar lá na frente, do ponto de vista da vitória que já está pronta para mim. Quando eu dirigia carro de corrida, eu era meio doido, porque eu entrava numa corrida com o seguinte pensamento: eu já ganhei, essa corrida é minha, eu já ganhei. Oh, mas nem foi dada a largada ainda. Não, mas na minha mente, no meu coração, eu já ganhei. E o que vai me colocar
ok para esse pensamento é: quanto menos eu erro, eu estou mais perto da vitória. Numa corrida, gente, curva após curva te levarão à vitória. E a corrida da nossa vida é assim, porque a vitória é o ponto de partida de Deus. Nós acabamos de ler uma promessa que é verdade e vai continuar sendo verdade amanhã, mês que vem, ano que vem, daqui 10 anos, daqui 1000 anos. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Não há uma sequer promessa de Deus que Ele não tenha cumprido na sua palavra. E por que eu não tomo isso para mim? Por que eu não vivo assim? Por que eu me deixo abater? Por que eu perco essa perspectiva da vitória, do futuro glorioso que Deus tem para mim? As nossas atitudes afetam o curso da nossa vida. Atitudes erradas, atitudes onde não tem Deus, onde Deus parece que está distante. As nossas atitudes baseadas em cima de que isso eu resolvo, isso eu consigo. Domingo eu estou lá na igreja para servir a Deus, para dar um amém, para abraçar um irmão. Mas hoje é terça-feira, hoje é quarta-feira, e eu tenho que tocar essa empresa, eu tenho que me virar aqui no meu trabalho. Atitudes erradas, onde Deus não é o centro de todas as coisas na minha vida. Eu acho que eu faço, eu acho que eu resolvo, eu acho que eu tenho a solução. Deixa eu te falar, eu acho que você está indo para o inferno. Porque quando você exclui Deus das suas atitudes, esse é o caminho que você está indo. Eu achava que eu conhecia a Deus. Naquele momento negro que eu falei agora, não pode mais usar essa palavra, negro. Mas o negro é sem luz, porque eu não deixava a luz do Senhor entrar na minha vida. Eu só não entendia por que estava acontecendo aquilo. Deus, eu sou um bom crente. Eu estou lá, todo domingo você me vê lá, todo domingo eu estou lá. Decisões erradas. Eu tinha promessas na minha vida, mas pouco a pouco o inimigo foi minando as minhas forças, e aí o meu coração foi sendo tomado de angústia. Eu não sabia que porque eu tinha promessas na minha vida, eu tinha que caminhar e avançar na direção das promessas de Deus. Eu achava que uma promessa era como uma fruta que caía do pé, sem que eu tivesse que fazer nada. Deus determinou, Deus falou, Deus prometeu, vai acontecer. Com o tempo eu aprendi que nós cooperamos com as promessas de Deus. Nós cooperamos com a ação dos céus na terra. A maioria dos milagres de Jesus, ele esperava a cooperação de quem iria receber o milagre. Não é que ele não tinha poder para fazer, você precisa entender isso. Não é que ele não é soberano, que ele não pode, que ele não quer. É que ele quer que a gente valorize as ações dele, que a gente reconheça que é ele fazendo.
e que a gente tem papel nisso. Ele nos criou para isso, para termos relacionamento com Ele. Então nós não vivemos separados dEle, nós vivemos envolvidos totalmente na glória de Deus. Nós buscamos isso dia após dia, minuto a minuto, vivermos totalmente envolvidos na glória de Deus. Essa é a vontade dEle para nós. É mais do que ser bons crentes, é mais do que orar apenas, é mais do que ler a Bíblia apenas, é nos misturarmos com quem Deus é. Isso está disponível para nós. E por que nós não fazemos isso? O Senhor começou a falar para nós há poucos meses sobre uma nova dimensão. Romanos 12. Não, pastor, isso é só um versículo. E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você está entendendo aqui? Que ele está dizendo, cara, sim, ok, agora você pertence ao reino, mas você precisa entender o que é pertencer ao reino. O que implica nisso? Tudo é diferente na nossa vida. Nós passamos a pensar diferente, nós passamos a agir diferente, nós passamos a nos relacionar com o mundo de forma diferente. Tudo é Deus, tudo é Deus. Quando a Bíblia fala sobre mudar a visão, transformar a mente, é isso que a Bíblia está falando. Existe um mundo sobrenatural, existe um mundo natural. Nós não vamos viver só no mundo sobrenatural, mas muito menos vamos viver só no mundo natural. A gente entende que quando a gente começa a fazer parte do reino de Deus, estamos dando os primeiros passos dentro desse reino. A nossa mente é transformada, porque o sobrenatural vem, entra e começa a transformar. E eu estou indo para uma reunião, quantas vezes eu passei por isso? Reunião difícil pela frente. Opa, vamos lá, vamos orar em línguas. Estou indo para a reunião 1 hora orando em línguas. Aí quando eu chego, o clima já é outro. Eu olho para a cara do cliente, o cliente está transformado. Ação sobrenatural dos céus. Isso está disponível para nós? Quantas vezes, eu sei que tem muitas pessoas aqui que provam do sobrenatural de Deus. Quantas vezes você foi surpreendido, onde você esperava uma resposta, onde você esperava um movimento ruim, e quando você chegou lá clamando pelo sangue de Jesus, e naquele momento você vê uma situação totalmente diferente. Ah, pastor, é um acaso. Agora mesmo ela está saindo à luz. Será que vocês não o percebem? Você está entendendo o que o Senhor está falando? Ele está trabalhando em nosso favor. Os céus estão voltados para nós. Há um movimento nos céus em nosso favor. Por que a gente abre mão disso? Ah, pastor, eu acho que eu não mereço isso. Essa palavra vem lá de baixo, do subsolo.
Deixa eu te falar. O subsolo não tem autoridade sobre você. O inimigo não tem autoridade sobre as promessas de Deus sobre você. Mas você precisa acreditar nisso. Porque a ação dele é roubar a sua autoridade para poder fazer. Você entende como ele trabalha? A maior arma dele é o engano. Desde o começo, desde o comecinho lá. Ele podia ter aberto a boca de Adão e ter enfiado a maçã lá dentro. Poder ele tem, mas autoridade ele não tem. E poder sem autoridade não vale muita coisa, para não dizer que não vale nada. Existem bombas inúmeras no mundo hoje, equipando os maiores exércitos. Mas nenhuma vai explodir sem que um homem dê ordem para que isso aconteça. Você entende a diferença de poder e autoridade? Você consegue imaginar o que tem de bomba aí nuclear nos exércitos? Se somar tudo, o planeta vira pó. Mas sem a palavra de autoridade de um homem, nada acontece. Como nada está acontecendo agora nesse sentido. E o inimigo nos desafia o tempo todo. O tempo todo. Olha só. Quando você crê nas promessas, quando você entende a autoridade de Deus que está sobre você no nome de Jesus Cristo, você avança na direção das promessas. 2 Pedro 3, versículo 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem à mudança de direção, à mudança de pensamento. Você está entendendo que esse versículo está dizendo que Ele não retarda a promessa dEle. Pelo contrário, Ele é paciente conosco. Por que paciente? Porque Ele espera que a gente comece a mudar a nossa maneira de pensar, para que a gente viva as promessas. Sabe quando aquela pessoa ora, busca Deus, faz jejum, faz não sei o que. Os católicos, como era antigamente a pastora Gabi, faz promessa para os santos, ok, é a fé deles. Mas pensa comigo, tem uma promessa de Deus para você ter um lar abençoado. Um lar abençoado depende de um marido. Você precisa entender que Deus está trabalhando lá no coração desse marido. E às vezes leva tempo, porque ele também tem circunstâncias da vida dele que ele precisa vencer, que ele precisa superar. Assim como você, se você ora, pede por um homem maravilhoso, um marido que te respeita, que te proteja, que te ame, que cuide dos seus filhos, você precisa se preparar, porque esse homem é maravilhoso. Será que você está preparado para esse homem maravilhoso? Mas você ora e acha que vai acontecer assim. Mas espera aí, Deus está trabalhando lá, e Deus está trabalhando aí em você também. E assim se repete em várias outras coisas. Você ora por uma empresa, por um negócio, você ora por um trabalho.
Deixa Deus alinhar todas as coisas, para que quando chegue para você, chegue no momento certo. E o momento certo é aquele que o seu coração está preparado para receber e viver a promessa de Deus. Pastor, qual o segredo disso? O segredo é que não tem segredo nenhum. Vou só dar algumas dicas para você. 4 dicas só. Busque intimidade com o Senhor. Esteja próximo dele. Por que nós estamos fazendo um jejum de 52 dias? Para buscarmos mais proximidade com o Senhor. Para sermos revestidos de poder. Para termos mais visão sobre o reino de Deus. E sobre a terra. E sobre as coisas que nos cercam. Para nos preparar para algo grandioso que Ele tem para nós no final desses 52 dias. Jesus, depois de ser batizado, Ele foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo de Deus. Lá Ele foi tentado, lá Ele foi provado. Não é aleatório. Ué, mas Jesus precisava ser preparado? Você imagina se Ele precisava passar por isso, imagina você e eu. No caso de Jesus foram 40 dias e 40 noites. No meu caso, talvez 40 anos. Segunda dica: observe os princípios do reino de Deus. Você não faz parte de um reino? Não é o reino de Deus? Esse reino, ele é regido por princípios. Seja fiel no seu dízimo. Vive em retidão com o Senhor. Sabe o que é retidão? É isso que Ele espera de nós. Obediência. Ah, Deus está falando isso, mas eu acho que... Cara, não acha nada. Não acha nada. Só obedece. Só obedece e vai. Só obedece e vai. Debaixo de obediência. Porque Ele vai honrar a sua obediência. Quarta dica. Nossa, isso aqui é difícil, hein, pastor? Deixe o passado no passado. Ah, mas eu vivi coisas tão boas. Passado. Ah, pastor, mas foi tudo tão difícil que eu não consigo superar. Passado. Quando aquela ofensa ainda está viva dentro de você. Sabe quando você machuca um dedo da mão? E aí parece incrível, né? Que nos próximos dias tudo bate naquele dedo que está machucado. Quando você não deixa o passado no passado, você começa a arrastar essa dor, esse sofrimento. E aonde você vai, essa dor está lá. Esse sofrimento está lá. Sabe por que isso? Porque o inimigo encontrou uma porta de entrada. E você acha que ele vai bater aonde você é forte? Não. Ele vai bater onde tem aquela ferida aberta. É mais fácil para ele. Deixa o passado no passado, para caber o novo de Deus. Esvazia tudo aí. Esvazia tudo aí. Olha só. 2 Coríntios 5,17. Apóstolo Paulo falando. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas passadas ficaram, eis que se fizeram novas. Filipenses 3.
Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, promessas. Olha o alvo, promessas. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Quem falou isso aqui não foi o seu Zé do bar ali da esquina. Todos, pois que somos maduros, tenhamos este modo de pensar. E se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isto Deus revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Lembra do Isaías 43, 19 que eu li? Que é a promessa maior. Mas antes do 19 tem o 18. Olha o que o 18 diz: não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pensem nas coisas antigas. Eis que faço uma coisa nova, agora mesmo ela está saindo à luz. Será que vocês não percebem? Eis que porei um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. Tire o velho para caber o novo de Deus. O velho em você está ocupando o lugar das promessas de Deus. Hoje, eu virei um agricultor que vive colhendo as promessas de Deus para a minha vida. E eu te convido a se tornar um agricultor e começar a colher as promessas, avançando na direção delas, avançando na direção delas, avançando na direção delas, tomando posse das verdades de Deus para a sua vida, segurando com toda a sua força. Deus prometeu, Ele vai fazer, e eu avanço nessa direção pela fé, porque eu sei quem Ele é, e eu sei que Ele vai fazer, e eu vou testemunhar a obra de Deus na minha vida. Promessas, promessas. Esse é o seu futuro. Promessas se cumprindo na sua vida, em nome de Jesus. Se você quiser continuar num lugar de dor, a escolha é sua. Se você quiser acreditar, como diz o versículo que nós lemos, Ele está fazendo, Ele está fazendo. Agora, Ele não vai fazer, Ele já está fazendo. Ele já está fazendo. Nesse instante que você está aqui sentado, Ele está fazendo, Ele está fazendo, Ele está fazendo, Ele está trabalhando, Ele está ajeitando as coisas, Ele está provendo todas as coisas, Ele está trazendo conexões para que aquilo se cumpra na sua vida. Não abra mão. O seu futuro é glorioso em Deus. Não sou eu que estou prometendo isso, é Ele. É Ele. Nós lemos agora. Você pode sair daqui, legal, bacana. Ou você pode sair daqui, Deus, obrigado pelo meu futuro que já está pronto, conforme a palavra que nós ouvimos. Obrigado pelo meu futuro que já está pronto. E isso é verdade absoluta na minha vida. Agradeça a Deus antes de você reclamar do que não aconteceu, do que não chegou, do que não deu certo. Agradeça a Deus pelas promessas, porque assim você avança na direção das promessas.
glorificando o nome do Senhor. Ele é provedor, Ele é provedor, Ele é provedor. E você ora por um carrinho bom, e Ele tem um carrão para você. Ou Ele tem um carrinho que quando você entrar dentro dele, esses dias, eu acho que ontem ou anteontem, o Enzo falou, a gente teve um Peugeot há um tempo atrás. E ele falou: pai, hoje a gente tem um carro bem melhor, mas eu gostava tanto daquele Peugeotzinho. Sabe o que é isso? É Deus colocando satisfação no seu coração. Coisas grandes, coisas pequenas, glória a Deus. Grandes lugares, lugares mais ou menos, glória a Deus. Grandes curas de dor de cabeça, glória a Deus, com a mesma intensidade, reconhecendo a cada segundo que Deus é por nós, Deus é por nós, e Ele tem feito sim, e vai continuar fazendo, porque esse é o coração de Deus para nós. O seu futuro, glorioso futuro, está pronto e preparado para você. Amém? Deus só está fazendo com que você consiga chegar até isso. Amém? Peça direção ao Senhor. Fique em pé agora. Glorioso Deus, obrigado por essa palavra. Obrigado pelas tuas promessas, Senhor. Deixa eu te dizer, Deus, nós não abrimos mão de nenhuma das tuas promessas, Senhor. Ao contrário, desde já nós glorificamos o teu nome, mesmo sem vê-las, mesmo sem tocar nelas, mas nós temos a total convicção de que elas já existem, de que elas já estão prontas, e que o Senhor está apenas preparando o caminho para nós chegarmos até elas. Obrigado, Deus, porque tudo isso tem a ver com quem o Senhor é. Quem o Senhor é. Amém. Deus te abençoe, que você tenha uma semana vitoriosa, que você já comece a provar das promessas de Deus na sua vida esta semana, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Se você precisa de uma oração, os pastores estarão aqui à frente para orar por você. E Deus te leve em paz e em segurança para uma semana de muitas aventuras com Jesus. Amém. I believe you are the way, oh, the truth, and the light. I believe you are the way, the truth, and the light. I believe you are the way, the truth, the light. I believe through every battle, through every heartbreak, through every